31 de março, 23 horas e 45 minutos. Talvez você já tenha ouvido falar do posto de gasolina de merda na periferia da cidade. Ele ganhou uma fama e tanto nos últimos anos, mas se você ainda não foi apresentado, permita-me resumir. Coisas estranhas acontecem por lá. Algumas podem ser explicadas. Fenômenos meteorológicos naturais, vapores de fábrica química local pregando peças na sua mente, moradores da cidade entediado com o tempo de sobra, álcool e drogas demais. Outras coisas, porém, simplesmente desafiam qualquer explicação. Talvez a frequência dos incidentes tenha algo a ver com o fato de que o estabelecimento está sempre aberto, exceto por alguns incidentes em que o prédio precisou fechar suas portas para reparos estruturais depois de um terremoto, um buraco ou um tiroteio. O negócio funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os dias do ano. Isso inclui os feriados. Sim, até os mais insignificantes. Embora, como um funcionário vive reclamando, seria ótimo tirar um dia de folga todo 1º de abril. Já há confusão suficiente para se preocupar sem ter um dia inteiro dedicado à criação de novas. Não que eu esperasse que fosse eficaz, mas há um aviso colado na parede de trás do caixa que diz bem claro: proibido pegadinhas de 1º de abril. Ele é colocado todo dia 31 de março e geralmente fica lá até alguém tirá-lo, roubá-lo ou, em um caso, atear fogo nele. Se você ainda não adivinhou, o 1º de abril é o meu quase feriado menos preferido. Se eu não tivesse um trabalho a fazer, estaria bem longe das pessoas, afogando meu estresse pós-traumático em algo forte o suficiente para matar as memórias por pelo menos mais um ano. Mas o dever me chama, e aqui estou eu, sentado atrás do caixa do posto de gasolina e esperando para ver que bobagem esse dia me reserva. Pelo menos tem esse diário para me manter ocupado. 1º de abril, 00:20. Bem, isso não demorou nada. Aqui estamos. Mal arranhamos a superfície do nosso dia anual de travessuras e as coisas já deram tudo errado. Tudo começou pouco antes da meia-noite, com um cliente andando pela loja, usando uma roupa inteiramente feita de caixas de papelão e fita adesiva. Para ser honesto, era um exemplo bastante impressionante de engenhosidade de quem abusa de Ritalina. Os braços e as pernas eram feitos em embalagens longas e finas que você usa para enviar pôsteres. O peito e os pés eram um pouco mais quadrados, dando a ele uma vibe de Voltron pobre. O capacete levantado na cabeça como um chapéu. Não sei se era apenas uma gentileza para mostrar o rosto ou se os buracos dos olhos não eram grandes o suficiente para ele ver o que estava comprando, ou talvez ele só quisesse muito compartilhar sua Covid comigo. Afinal, ele estava tossindo com a boca aberta por todos os corredores. Eventualmente, ele encontrou o que procurava, uma garrafa de água sanitária, e a trouxe até o balcão. Enquanto eu esperava o cartão dele passar, o homem com calma abriu a garrafa e deu um gole bem na minha frente. Enquanto eu lhe entregava o recibo, ele semicerrou os olhos para o meu crachá e disse: "Obrigado, Jack. Posso te fazer uma pergunta?" "Adoraria se você não fizesse", respondi. "Você, de cabeça, saberia quanto custa para enviar um pacote para a Casa Branca? Tipo, digamos, uns 90 quilos, mais ou menos?" "Seria melhor você perguntar para outra pessoa." Eu estava com pouca vontade de ajudar, especialmente porque, de acordo com meu relógio, eram apenas 23 horas e 59 minutos, o que significava que esse cara não estava armando uma pegadinha antecipada de 1º de abril. Ele era apenas o tipo de louco comum do dia a dia naquele posto. Foi então que o relógio bateu meia-noite. E tudo mudou. As luzes piscaram e se apagaram. O som de sinos abafados encheu a sala, um após o outro. A porta da frente abriu com um estrondo e uma névoa densa invadiu o ambiente.
O homem, caixa, louco, deu um gole na água sanitária e encarou a escuridão até os sinos pararem. 12 de badaladas no total. E então, ele entrou na loja, arrastando correntes longas atrás de si, com os braços esticados enquanto gemia como um zumbi que acabou de bater o dedo mindinho. "Droga, Jerry!" eu gritei. "Fizemos uma trégua, nada de pegadinhas do 1º de abril. Quem é esse palhaço?" perguntou o homem caixa. "É o Jerry", expliquei. "Meu colega de quarto." Isso realmente diz muito quando você consegue fazer um louco que bebe água sanitária, levantar uma sobrancelha e te chamar de palhaço. Mas se alguém pode causar tal impressão, esse é o Jerry. Ele gemeu enquanto arrastava-se na nossa direção, parando por um momento para pegar as correntes e chacoalhá-las no ar. "Você está realmente se dedicando ao personagem este ano, não está?" Nesse ponto, o homem caixa se desculpou e saiu pela porta, sumindo na nuvem espessa de névoa. "Eu não sou aquele que chamam de Jerry." Mais chacoalhar de correntes para dar ênfase. "Certo, tá bom, eu entro na sua", disse. "Quem é você então?" "Eu sou o grande Hakshiel, deus das trevas." "Hakshiel?" "Saúde." "Jerry", disse esfregando os olhos. "Você me disse que não poderia trabalhar hoje porque testou positivo para Covid. O que significa que ou você mentiu para armar essa farsa elaborada depois que eu pedi especificamente para não fazer isso, ou estava falando a verdade e acabou de me expor aos seus germes. De qualquer forma eu estou puto." "Não, Jerry." "Hakshiel, o grande Hakshiel", ele corrigiu, de repente perdendo o sotaque assustador. "Por favor, não se esqueça do meu título." Vai pra casa, Jerry", eu disse, "antes que eu te quebre a cara." Uma carranca surgiu no rosto dele. "Quem é você?" perguntou. "Vim para encontrar aquele que chamam de Jack. Você não é ele." Eu perdi o fio da meada. Qual é a piada aqui? Você é tipo um fantasma ou algo assim? E de onde veio toda essa névoa? É seguro respirar essa coisa? "Onde está o Jack?" perguntou ele, soltando as correntes e cruzando os braços teimosamente. "Você está falando sério agora?" perguntei. "Quero dizer, eu honestamente nem consigo saber se você está brincando ou não. Nós nos conhecemos há quantos anos?" Ele balançou a cabeça. "Nunca nos encontramos." Porque você não é o Jerry, certo? Você é o grande Hakshiel, deus das travessuras." "Isso está correto." Decidi que era hora de entrar na brincadeira. "Certo então, sua majestade. Se você é o deus das travessuras, então por que se parece muito com meu colega de quarto?" "Só me é permitido falar com Jack." "Eu sou o Jack!" gritei, talvez um pouco alto demais. É mesmo?" Ele tirou um par de óculos do bolso da frente da calça e os colocou no rosto. Com um olhar de julgamento, soltou um longo... E então acrescentou após uma pausa significativa. "Você não se parece nada com o que eu esperava. Achei que seria mais alto." "Bem, é que eu estou sentado." "Você tem alguma identificação?" "Isso depende. Você tem um mandado de Deus das Travessuras?" De repente, percebi o quão ridículo era até tentar me defender. "Agora espere um segundo. Se você é o Deus das Travessuras..." "Um deus das travessuras, não o deus das travessuras. D minúsculo." Travesso e humilde. Não é uma combinação comum. Certo, se você é um dos deuses das travessuras, então por que se parece muito com meu colega de quarto?" "Eu venho até você em uma forma que você possa compreender mais confortavelmente. Essa imagem de fantasma serve para te lembrar da sua própria mortalidade iminente." "Mas Jerry não está morto. Quero dizer, ele teve que ser ressuscitado uma vez depois que quase se afogou num lago de carpas, mas não sei se isso conta." "Serei perfeitamente honesto com você, Jack. Não havia muitas opções boas. Olhamos todas as pessoas mortas possíveis do seu passado e, aparentemente, quase todas tentaram,
te matar em algum momento. Nós, espíritos, tentamos não assumir a forma de alguém que te faria correr para as colinas. Então você é um espírito ou um deus? Não complique as coisas. Certo, digamos que eu acredite em você. Por que está me visitando? Chegou ao nosso conhecimento que você não entende a verdadeira importância desta época. Você se perdeu e precisa ser lembrado do porquê este feriado é importante. E como chegou ao seu conhecimento? Vimos no seu blog. Ele gesticulou para o laptop aberto no meu balcão. Acredite ou não, a maioria das divindades da singularidade cósmica finita são seguidoras do seu blog. Sério? Sim, achamos essa merda hilária. Obrigado. Ele levantou as mãos dramaticamente. Um raio estrondou alto do lado de fora do prédio. O trovão reverberou pela sala enquanto ele gritava com uma voz desumana. Chega de filosofar! Neste ponto, para minha surpresa, ele começou a flutuar no ar. As correntes ao redor dele pairavam como tentáculos atrás de seu corpo e seus olhos ficaram completamente brancos. Jack, ouça minhas palavras. Certo? Esta noite, você será visitado por 3 espíritos. 3 espíritos incluindo você? O quê? Não! 3 espíritos adicionais. Qual é? Pense um pouco. Eu disse será. Se eu estivesse incluído, teria dito já teria sido. De jeito nenhum seu português está correto. Ah, cala a boca. Desculpe. Uma vez, quando o relógio bater a 1. Outra, quando o relógio bater as 2. E a terceira, quando bater... As 3, arrisquei. Não, 4. Claro que são as 3. Eletricidade estalou da ponta de seu dedo enquanto ele esticava a mão esquerda e apontava para meu rosto. Você foi avisado. Agora, não olhe mais para mim. Preciso vagar. Ele deslizou pelo ar em direção à porta aberta. Mas então, suas correntes flutuantes ficaram presas nas laterais do batente. Esperei enquanto ele, de forma desajeitada, passava os apêndices fantasmagóricos pela porta, um de cada vez, com cuidado. Quando finalmente conseguiu passar completamente, soltou uma risada vitoriosa e flutuou para a noite enevoada. A porta bateu com um estrondo e foi então que comecei esta entrada no diário. Não está fora do campo das possibilidades que o Jerry tenha orquestrado um plano tão elaborado, mas tenho o pressentimento de que coisas estranhas virão antes que essa noite termine. 1º de abril, 1h45. Puta que pariu, isso é loucura! Certo, tente me acompanhar. Tenho apenas uns 15 minutos antes que o próximo espírito apareça e realmente quero registrar tudo isso antes que seja tarde demais. Assim como Jerry, quer dizer, o espírito, ou Deus, ou o que quer que fosse aquilo disse, à 1h tive uma visita especial no posto de gasolina. Este não apareceu em uma nuvem de névoa, não houve trovões ou luzes piscando. No horário certo, ouvi aquele mesmo barulho. A badalada misteriosa. Apenas uma vez desta vez. 1h. Veio na forma de uma aura. Uma luz branca e ofuscante. Se estivesse lá fora, você provavelmente notaria do espaço. Mas estava contida aqui no posto e vinha inteiramente do banheiro. Eu só podia ver a radiância dela saindo da fresta debaixo da porta, mas podia sentir o brilho, como se estivesse queimando um pedaço da minha alma. Tenho certeza de que, se estivesse olhando diretamente para ela, meus olhos teriam sido queimados das órbitas. Ficou ali apenas alguns segundos, então ouvi a descarga do vaso. E a luz não existia mais. Quando a porta do banheiro abriu, eu não estava preparado para quem eu estava prestes a ver. O homem, o espírito, que emergiu parecia jovem. Tinha barba feita, cabelo ruivo, usava um sobretudo bege sobre uma blusa preta de gola alta. Quando me viu, sorriu de canto. Rick Astley?
Perguntei, mal conseguindo conter minha surpresa. Não. Ele disse com um sotaque britânico. Eu sou o espírito passado do 1º de abril. E faz muito tempo? Não, o seu passado. Suponho que você seja... Ele tirou um bloco de notas do bolso do casaco e abriu em uma das páginas. Jack. É o que diz no meu crachá. Posso ser ousado a ponto de perguntar o que o traz aqui? Seu bem-estar, Jack. Eu tinha medo que você fosse dizer isso. O espírito ruivo atravessou a sala, fazendo uma dança desnecessária enquanto se movia. Ele bateu palmas, rebolou e então estava parado do outro lado do balcão. Ele estendeu a mão para mim e disse: Levante-se, mortal. Caminhe comigo. Na verdade, eu estou bem aqui. Ele colocou as mãos no balcão e se inclinou perto. Perto o suficiente para que eu pudesse ouvi-lo claramente enquanto sussurrava. Eu sou um espírito. Venho de um reino além da sua compreensão. Você realmente acha que vim até aqui para te dar a opção de dizer que está bem aqui? Ele tinha razão. Certo, então, eu disse, me levantando. Como isso funciona? Pegue minha mão. Vamos para uma pequena aventura para outro tempo e lugar. Vamos para algum lugar que você já viu antes e vamos encontrar um momento em que você perdeu a fé. O momento em que abandonou a magia do 1º de abril. Eu peguei a mão dele. Uma campainha de mola escondida em sua palma soltou um zumbido mecânico enquanto simulava um choque elétrico de baixa voltagem. Haha, te peguei! Ele riu. Não surpreendentemente, ele era o único rindo. Esperei pacientemente que ele removesse o brinquedo de pegadinha, e então o deixei pegar minha mão novamente. Certo. Agora ao que interessa. Quero que você pense no passado. Lembre-se do momento que você mais quer esquecer. Lembre-se do pior 1º de abril da sua vida. Bem, isso deve ser divertido. Pensei em voz alta. Naquele instante, o posto de gasolina desapareceu. O espírito e eu fomos suspensos no nada. O mundo, o universo e até nossos corpos haviam deixado de existir. E tão de repente, tudo voltou à tona. Só que agora, estávamos em outro lugar. As paredes eram de painéis de madeira cobertos por pôsteres e ordens de serviço fixadas onde havia um espaço. Um homem no canto estava sentado atrás de uma escrivania de plástico barata que parecia ter sido encontrada na beira da estrada. Ele era um sujeito corpulento, suando por uma camisa de botão, apesar do ventilador jogando ar no rosto dele a poucos metros de distância. Era muito mais úmido neste lugar. O cheiro de fumaça de cigarro não era suficiente para cobrir o odor pungente de peixe morto que enchia o ar. Moscas zumbiam ao nosso lado enquanto eu olhava para o espírito. Ele olhou para mim e sorriu. Que lugar é este? Perguntei. Não se preocupe, disse o espírito. Ninguém aqui pode te ver. Eles são apenas sombras. Sombras do que já foi. Sim, eu entendi, mas não faço ideia de onde estamos. Isso não lhe parece familiar? Perguntou o espírito. Sua entonação fazia parecer uma pergunta retórica, mas o olhar em seus olhos me dizia que ele esperava desesperadamente que eu fizesse a conexão logo. Desculpe, eu disse. Estou perdido. O espírito, na forma de Rick Astley, pegou seu bloco de notas, folheou as páginas e encarou algo escrito ali. Ele fez um bico com o lábio inferior e franziu a testa. Algo errado? Perguntei. Seu rosto se levantou rapidamente. O quê? Não, nada de errado. É que, tem certeza que você não reconhece este lugar? Por que eu mentiria? Então, você tem certeza de que este não é seu lar adotivo de quando você estava na 6ª série? Eu ri. Olhe em volta. Isso parece um lar adotivo? Acho que é algum tipo de negócio. Aproximei-me da parede e inspecionei as ordens de serviço que a adornavam. Pequenas folhas de papel amareladas com informações digitadas em taquigrafia críptica. Nada que uma pessoa comum entenderia, exceto pelos carimbos em cada uma que diziam fechado ou aberto.
Casa do ônibus, 3 trabalhos, 2 fora. Fechado. Cova VIP, 5 trabalhos, 5 fora. Fechado. VB subterrâneo, 5 trabalhos, todos mortos. Aberto. Sinto muito, disse o espírito. Isso é realmente bem embaraçoso. Em todos os anos que faço isso, nunca levei alguém para seu passado errado antes. Aqui, vamos voltar e começar de novo. O telefone na escrivania tocou. Vimos o homem corpulento atender com uma voz ríspida. Ele disse: Sim. O que diabos ele quer? Certo, mande-o entrar. O espírito estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Espere, disse. Quero ver onde isso vai dar. Isto não é um programa de televisão, Jack. Esta é a pior memória de alguém. É muito melhor que a TV. Naquele instante, a porta se abriu. Eu instantaneamente reconheci o jovem que entrou. Ele não estava na 6ª série, mas não havia como negar que era eu mais jovem. Que porra é essa? Eu disse. O olhar no rosto do espírito, ou eu acho, no rosto do Rick Astley, me disse que ele estava genuinamente confuso com essa reviravolta. O meu eu mais jovem parecia estar no final da adolescência, talvez no início dos 20 anos. Tinha cabelo curto, calças camufladas e uma camisa preta de manga comprida. Ele devia estar suando muito com aquele tempo, mas mantinha uma expressão profissional no rosto e se aproximou do homem do canto. Senhor Leishman, meu nome é... Eu sei quem você é. O homem corpulento recostou-se na cadeira e conseguiu olhar para o meu eu mais jovem com desdém enquanto olhava para ele. Você é o irmão mais novo do Tommy. Sim, senhor. Olha, é uma pena o que aconteceu com ele. Eles encontraram o cara que bateu no carro dele? Não, senhor. Realmente uma pena. Quer saber? Eles deviam fazer de forma que atropelamento e fuga desse pena de morte instantânea. Mas você sabe que esses covardes do governo nunca fariam algo assim. Não, isso faria muito sentido. Suponho que sim. O espírito e eu nos aproximamos dessas sombras do passado. Ouça! O sujeito corpulento continuou. Pude ver novo suor se formando em seu rosto. Enviei o último salário do Tommy para o endereço dele. Não é por isso que eu estou aqui. O que é então? Antes do acidente, Tommy me disse que talvez conseguisse um emprego para mim. E, bem, com o funeral e tudo mais, o dinheiro está apertado. Eu estava pensando, quero dizer, sei que não posso assumir o papel dele imediatamente, mas eu aprendo rápido. Não tenho medo de trabalhar duro, me sujar e... O homem corpulento arrastou sua cadeira para trás, raspando-a cuidadosamente no chão. Espere um pouco, ele disse. O que exatamente o Tommy te disse sobre este trabalho? Eu sei tudo sobre extermínio. Tommy me mostrou como usar diferentes venenos. Eu ajudei a fumigar o apartamento da nossa tia quando ela pegou pulgas. Eu sei como... escute, garoto. O homem corpulento levantou-se. Eu não vou te enrolar. Este trabalho exige um conjunto de habilidades específicas. E você não as tem. Agora espere um pouco. Tommy disse que... Tommy está morto, garoto. Não importa o que ele disse. O meu eu mais jovem gritou. Isso importa pra mim! O silêncio preencheu a sala. Um silêncio longo e antinatural. Os dois homens ficaram parados, imóveis, sem piscar, sem falar. Parecia a encarada mais intensa da história. Mas então, notei a mosca preta, inchada e gorda, presa no ar bem na minha frente. Não foi apenas o grito que fez o momento parar abruptamente. Não, o próprio tempo havia literalmente parado. Chega! O espírito gritou a palavra como se fosse um veneno que ele queria cuspir da boca. Pare com essa bobagem, Jack! Como você está fazendo isso? Que lugar é este? Cutuquei a mosca suspensa, mas ela permaneceu congelada. Algo me dizia que um caminhão gigante não teria conseguido tirá-la do lugar.
A força do tempo, do que estava escrito, não era algo que os mortais pudessem sequer esperar superar. Eu disse a única coisa que conseguia pensar. Não faço ideia do que está acontecendo aqui, mas posso te dizer uma coisa. Isso nunca aconteceu. Você acha que eu estou brincando aqui? Perguntou o espírito vestido como o músico dos anos 80 que virou meme, Rick Astley. Saiba que eu levo este trabalho muito a sério. Eu tenho certeza que sim. Ele passou a mão pelo volumoso cabelo ruivo e respirou fundo. Então, ele circulou a sala 2 vezes, parou e sorriu. Certo, entendi. Este não é o seu passado, de alguma forma. Bem, sim, isso é óbvio. Não, em certo sentido é. Mas este não é o seu passado. Não estou entendendo. Há um ponto de término na curva finita perto do posto de gasolina. Devemos ter caído acidentalmente por uma fenda. Isso é um remanescente de uma equação galáctica que deveria ter sido arredondada. Já ouvi falar disso antes, mas... O olhar no meu rosto deve ter lhe dito que ele precisava simplificar um pouco mais. Certo. Este não é o universo correto. Estamos em uma versão do seu passado que poderia ter acontecido, mas nunca aconteceu. Veja bem, pode parecer complicado pra você, mas... Entendi. Multiversos estão em alta nos filmes e na televisão agora. Já me explicaram isso 1000 vezes. Sim, mas já ouviu isso explicado em termos de Updog? O que é Updog? Pelo jeito não. O que há de novo com você? O espírito riu alegremente, então estalou os dedos, trazendo toda a cena de volta à vida. A mosca zumbiu perto do meu rosto e eu a observei pousar em uma teia no canto do teto, onde prontamente se emaranhou antes de ser atacada por uma aranha preta e brilhante. Então, provavelmente deveríamos voltar para casa, certo? Considerando que esta nem é uma memória real. O espírito levantou um dedo e repetiu minhas palavras atrás de mim. Espere. Eu quero ver onde isso vai dar. A porta se abriu sem uma batida, e um cara com aparência durona deu um passo para dentro da sala. Quando o meu eu mais jovem se virou para encará-lo, registrei a realização momentânea em seu rosto. Ele sabia que tinha estragado tudo. Ele forçou demais e agora ele estava prestes a ser expulso. Aquele cara parecia não ser estranho a arrebentar cabeças. Cicatrizes no rosto, orelhas deformadas como se tivesse um histórico de boxe amador, mãos cerradas em punhos ao lado do corpo e uma carranca profunda que parecia ser a única expressão que ele era capaz de fazer. Tudo bem, Bruno, disse o homem corpulento com calma. Nosso convidado estava prestes a ir embora. Temos um problema, chefe. A voz do Bruno soava como um saco de pedras. Como um saco de pedra soa, você pode perguntar? Bem, como a voz do Bruno, é claro. Não sei mais como descrever. Você tinha que estar lá para ouvir. Era profundamente perturbador. Bruno deu um passo para o lado. O meu eu, mais jovem, entendeu sem que lhe dissessem. Era a hora dele, ou eu, ir embora. Ele o fez sem outra palavra. Eu segui em frente e comecei a segui-lo, mas o espírito me segurou pelo braço. Espere, ele disse. O que você está fazendo? Perguntei. Já passei por memórias de infância chatas o suficiente para saber quando algo interessante está prestes a acontecer. E isso certamente não vai ser com o jovem que está indo embora. Ele é uma história secundária, na melhor das hipóteses. Mas olhe para esses dois. Eles parecem personagens de desenho animado, tão bem caracterizados. Qual é a deles? Quem é Bruno? O que eles fazem aqui? O meu eu mais jovem já estava lá fora. Bruno fechou a porta atrás dele. Não deveríamos seguir, sabe, meu eu do passado? Não seja tão egoísta, disse o espírito. Depois de todas essas incontáveis eras, mereço sair um pouco dos trilhos, não mereço? Como um agrado, apenas como um agrado. Não tive tempo de responder antes que o homem corpulento começasse a falar. Qual é o problema? Bruno respondeu. Ele está aqui. Já? O avião dele deve ter pousado cedo. Ele quer começar o trabalho antes do pôr do sol. Merda, quantos ele precisa?
Ele está chamando isso de um trabalho para 7. Guzman e Flórida estão de plantão. Podem chegar aqui em 10 minutos. Isso nos leva a quantos? 5, 6, se eu for também. Ele não vai ficar feliz se não pudermos fornecer a equipe pela qual ele pagou. Você acha que eu não sei disso? Merda. Tem alguns mercenários a caminho da cidade leste, mas não chegarão antes do fim do dia. Você sabe que ele não é um homem paciente. E ele? Bruno apontou para a porta com o polegar. O irmão mais novo do Tommy. Quero dizer, comigo e Guzman na equipe, tudo que precisamos são de pessoas para preencher os números. Por que não dar uma chance ao garoto? Ele não sabe o que fazemos aqui. Sério? Você quer dizer que ele pensa que Tommy morreu mesmo em um acidente de carro? Gotas de suor escorriam do rosto do chefe para a escrivania. Ele fechou os olhos e fez uma expressão de dor, como se alguém o estivesse esmagando por dentro. Certo. Com essa palavra, ele caiu na cadeira. Traga o garoto de volta aqui. Vou ligar para Guzman e Flórida. O que você quer que eu diga a ele? Diga a ele apenas o que ele precisa saber. Os dois congelaram no lugar. Mais uma vez, o tempo havia parado. O espírito soltou uma risada selvagem que se transformou nas palavras: Uou, 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 uou! Isso é emocionante, não é? O que você acha que ele quis dizer com mercenários? Eu realmente não sei onde isso vai dar. A incerteza é uma coisa tão linda, não é? Bem, fico feliz que você esteja se divertindo, mas não compartilho do seu senso de curiosidade ou aventura. E, sinceramente, não vejo por que tenho que estar aqui para ver nada disso. Que tal você ficar e continuar fazendo isso, e eu volto para o posto de gasolina? Não é assim que funciona, Jack. Sua mente está alimentando toda essa expedição. Vamos ver o que acontece a seguir. Não tive a intenção de gemer tão audivelmente quanto o fiz, mas o espírito não se ofendeu. Ele apenas sorriu, pegou seu bloco de notas e continuou. Vou fazer um acordo com você. Vamos seguir com esta linha temporal. A outra opção é desatar este nó do tempo e ir visitar seu lar adotivo naquele ano em que seus irmãos roubaram suas calças e te trancaram do lado de fora o dia todo. Lembra? A polícia foi chamada. Por que você... Vou apenas escrever um relatório dizendo que fomos a memória correta. As visitas ao passado são, na maioria, apenas uma formalidade de qualquer forma. A única jornada espiritual que realmente importa é a do espírito do futuro do 1º de abril. Estou aqui apenas para te familiarizar do conceito. Então, o que você diz? Quer sair um pouco da página por mais um tempo? Levantei as mãos. O que dizer? Você é a entidade sobrenatural aqui. Eu sou apenas um otário que está acompanhando. Esse é o espírito. Ele disse com um sorriso convidativo a um soco. Trocadilho intencional. Ele levantou a mão e, com um estalar de dedos, o mundo mudou. O ar ficou subitamente mais quente, as luzes mais fracas. Sacudi a cabeça até que minha orientação voltasse, lenta, preguiçosamente. E então, os vi. Bruno estava perto de um conjunto de armários. O meu eu, mais jovem, sentado em um banco ao lado dele. Era uma sala pequena, abafada, como se estivéssemos subterrâneos. Sei que é muita coisa para assimilar, disse Bruno. O meu eu mais jovem não parecia nada abalado. Não, eu sempre soube que Tom estava envolvido em alguma coisa. Ele tinha muito dinheiro para um exterminador. Eu só pensei, talvez, que fossem drogas. Bruno abriu o armário e começou a tirar equipamentos. Botas táticas, colete de Kevlar, bolsa de munição. Eram dele, disse. Deve funcionar bem para o trabalho. Impressione o chefão e te traremos de volta para o próximo. Quem é ele? Escute, garoto. Você tem que tirar essas perguntas do seu sistema antes de vê-lo. Esse cara é de verdade, mas se ele sentir que você é um amador, pode cancelar o trabalho na hora. O que você faz esta noite é simples. Cale a boca e siga minhas instruções. Se eu digo para pular, pule. Se eu digo para atirar, atire. Se eu digo para correr,
Ele puxou um rifle automático do armário e em seguida, o meu eu mais jovem pegou sem hesitação. Mais alguma coisa que eu deva saber? Alguém pode tentar te testar. Se alguém te disser que você os lembra de alguém que conheceram no exército, isso é um código para ter certeza que você está no mesmo time. Eles dizem isso, você responde: preciso de uma bebida. Entendeu? O meu eu mais jovem assentiu. Pronto? Aquela voz quase me fez pular. Eu tinha esquecido que o espírito ainda estava comigo. Pronto para o quê? Perguntei. Bem, essa parte parece uma encheção de saco, não parece? Vamos logo pra ação, certo? Ele apontou para a porta atrás de mim. O show é seu. Ele estendeu a mão para a maçaneta e, apesar de sua proclamação anterior de que essas eram meras sombras de coisas que já foram, ele conseguiu interagir com ela. A maçaneta girou. A porta abriu. Ele passou e eu o segui. Agora, do outro lado, fomos transportados para um tempo e lugar diferentes. Não tão longe do tempo ou lugar anteriores. Estávamos do lado de fora agora. Mosquitos zumbiam no ar úmido enquanto o sol se punha atrás de um horizonte nublado. Havia 7 homens enfileirados em posição de sentido ao lado de uma SUV preto. Bruno estava em uma ponta, o meu eu mais jovem na outra. Todos estavam armados até os dentes. Os 5 do meio estavam eretos, experientes em batalha, confiantes. Tudo neles exagerava o contraste comigo. O caçula na ponta, fingindo que sabia no que estava se metendo. Eles não estavam sozinhos. Havia outro homem com eles. O chefão em pessoa. Ele tinha a pele escura e uma barba preta densa. Uma montanha de homem, cheio de músculos, exalando uma aura de puro poder. Se uma briga fosse justa entre ele e os 7 homens em posição de sentido, bem, eu certamente não apostaria contra ele. Quando ele falou, os pelos da minha nuca eriçaram. Certo, senhoritas. Vejo algumas caras novas aqui, então vou ser rápido. Meu nome é Benjamin e eu não vou carregar ninguém nas costas. Hoje à noite temos um único alvo. As fraquezas são padrão, o que significa que balas resolvem. Fiquem fora dos comunicadores a menos que haja uma surpresa. Mas não haverá surpresas. Alguma pergunta? Bruno foi o único que ousou falar. Como é o alvo? Não está claro, mas devemos reconhecê-lo quando o virmos. No último relatório, ele assumiu a aparência de um humano, um guarda florestal chamado Preston Quickball. 1,88 de altura, cabelo castanho, porte médio. Mas isso foi há mais de 12 horas, então o alvo não parecerá mais assim. Mais alguma pergunta? Não houve nenhuma. Pelo menos nenhuma dita. Ótimo. Carreguem. A cena congelou no tempo. Que porra está acontecendo? Perguntou o espírito. Havia muito menos entusiasmo em sua voz desta vez. Esta linha, ela continua por um tempo. Como isso é possível? Uma realidade de bolso como essa deveria ter sido desfeita em poucos minutos, mas a história continua e continua. Vejo um longo caminho à nossa frente, mas não deveria ser possível. Para um espírito cósmico interdimensional, ele parecia realmente abalado pelo desconhecido. Meio irônico, na verdade, se você pensar bem. E agora? Perguntei. O espírito checou seu relógio. Na verdade estamos ficando sem tempo. Como poderíamos estar ficando sem tempo? Eu só tenho 1 hora com você. Preciso terminar antes que o espírito do presente do 1º de abril tenha sua vez. E esse cara fique irritado quando tem que esperar. Isso só levanta mais perguntas. Você se importa se acelerarmos um pouco essa história? Dei os ombros. Ele sorriu. Bom, modo avançar ativado. E me faça um favor. Fique de olho em um prego pra... O que é um prego pra? Perguntei. Prego pra martelar. Ele riu de forma desagradável. Com um estalar de dedos, fomos transportados para uma clareira no meio de uma floresta emaranhada.
Os mercenários estavam reunidos em um círculo ao redor de um cadáver inchado em uniforme de guarda florestal. "É o cara, certo?" disse um dos homens. Parem! Gritou Benjamin enquanto corria para o grupo. Afastem-se antes que... Um dos olhos do cadáver explodiu com um som úmido de estalo e uma criatura serpenteada, magra e rosa, do tamanho de uma cobra de jardim, saltou do corpo. Ele se agarrou no rosto do Bruno. Ele gritou e tentou pegar a criatura, mas ela era muito rápida. Bruno caiu de joelhos enquanto a cobra rosa se enterrava em seu crânio. Benjamin empurrou um dos mercenários para fora do caminho e berrou: Fiquem afastados! Então descarregou um carregador de balas de rifle de alto calibre no corpo morto de Bruno, dilacerando-o em pedaços. Quando a arma ficou vazia e os tiros pararam, os homens se entreolharam. Um deles ignorou a ordem anterior do chefão e se aproximou da poça úmida e carnuda de ossos e vísceras que um dia foi Bruno e disse: Puta merda, que coisa era essa? A cobra irrompeu do sangue e vísceras com um alto som de scream e atingiu o homem que estava perto demais diretamente no pescoço. Ele então desapareceu sob sua pele. Seu rosto ficou pálido como um fantasma enquanto o sangue jorrava do buraco. Mas ele não caiu. Seus olhos ficaram vidrados e ele se virou para encarar os outros com passos curtos e rígidos. Benjamin gritou enquanto carregava um novo carregador em sua arma. Atirem nele! O está controlando! Está! O homem com a cobra no pescoço levantou seu rifle e apontou para os outros mercenários. Sombras do passado ou não, instintivamente me joguei no chão antes que a próxima rajada de balas começasse a voar. O silêncio repentino não foi a coisa mais perturbadora que tinha acabado de acontecer, mas estava entre as piores. Quando abri os olhos, pude ver balas presas no ar. Puta que pariu, que merda! Disse o espírito. Isso não era o que eu esperava. Ele checou o relógio novamente. Estamos quase terminando aqui, mas eu preciso ver onde isso acaba. Ele estalou o dedo e sumimos. A terra lamacenta sob mim se tornou dura e fria. O ar ficou abafado. Levei mais um segundo para perceber que estávamos em um ambiente fechado. Rolei e me levantei. Era uma cabana pequena, mal mais que um barracão. Benjamin estava sentado perto da lareira, uma fogueira crepitante mantendo o cômodo apertado excessivamente quente. Ele segurava uma lâmina sob as chamas, a ponta brilhando em vermelho incandescente. Havia apenas mais uma pessoa daquele tempo no cômodo, o meu eu mais jovem. Ele estava coberto de sangue, mas respirando. Não foi preciso ser um detetive para descobrir que o resto da equipe não teve a mesma sorte. Seu ombro sangrava um fluxo constante de sangue no chão da cabana até Benjamin pressionar a lâmina aquecida no local, cauterizando a ferida ao som de um grito de gelar o sangue. Bom trabalho hoje, garoto, disse Benjamin, entregando um cantil. O meu eu mais jovem pegou e bebeu livremente. Sinto muito pela sua equipe. Eventualmente, o meu eu mais jovem conseguiu dizer as palavras: Tudo bem. O chefão tirou 2 charutos de sua jaqueta, inclinou-se e os acendeu no fogo. Ele prendeu o primeiro entre os dentes, então entregou o outro para o garoto ferido no chão. O meu eu mais jovem não hesitou em aceitar a fumaça comemorativa. A questão é... disse Benjamin, fazendo uma pausa para uma tragada. Isso não saiu como nenhum de nós esperava. Homens que não precisavam morreram. Não foi culpa de ninguém realmente. Foi culpa da criatura. O meu eu mais jovem deixou cair o charuto e o cantil. Então começou a tossir violentamente. Seu rosto ficou vermelho vivo enquanto a tosse se tornava mais e mais superficial. Ele lutou para respirar, combatendo a constrição em seu pescoço, mas não adiantou. Ele lutou em silêncio, desesperado por ar, por mais uma respiração, mas nenhuma viria. Isso foi culpa da criatura. Mas eu disse ao seu chefe,
Eu disse a ele do que eu precisava. Eu precisava de uma equipe de 7 homens. Precisava de 7 profissionais. Mas ele me mandou apenas 6. Vi Bruno te observando. A cabeça dele não estava no jogo porque ele estava de babá, quando deveria estar prestando atenção. Agora, não estou dizendo que é essa a razão pela qual todos estão mortos. Só quero que você entenda por que não posso deixar você sair dessa. Suas palavras não importavam. O jovem no chão não podia mais ouvi-lo. Benjamin pegou o cantil. Certificou-se de que estava fechado, então o enfiou no bolso. Sinto muito, garoto, mas é o que é. Espere um segundo. Disse o espírito em voz alta. Então, você morreu? Que diabos? Benjamin puxou um telefone celular do bolso. Dei um passo mais perto. Perto o suficiente para ver o número que lhe discou, mas era apenas um contato salvo como QG. Benjamin, ele disse ao receptor. Senha Eco Alpha. Ele congelou com a boca ainda aberta, a língua nos dentes, olhando fixamente para a frente. Bem, isso foi interessante, para dizer o mínimo. Eu estava ficando cansado daquele espírito. Pelo menos não teria que lidar com ele por muito mais tempo. Mas é hora de voltarmos para sua vida real, de merda, como um chato frentista no posto de gasolina. Vamos! Ele estalou os dedos, mas desta vez nada aconteceu. O mundo não desapareceu. Permanecemos onde estávamos, exatamente como eu queria. O que há de errado? Perguntei com minha voz mais inocente. Nada. Ele mentiu. Às vezes leva alguns estalos para funcionar. Ele mentiu novamente. Ele estalou os dedos e o mundo permaneceu como estava. Ele podia estalar os dedos de novo e de novo, mas enquanto eu estivesse com meu disruptor de ondas ligado, nada mudaria. Tirei o aparelho do bolso. O espírito olhou para ele e riu. Belíssima câmera de celular. Ele disse. Mas receio que você não possa tirar fotos aqui. Essas memórias estão apenas em sua mente. Elas não aparecem em filme e não podem ser gravadas. Ajustei as configurações do disruptor para cancelar apenas as frequências de onda S. Para o espírito, provavelmente parecia que eu estava mandando uma mensagem. Ele continuou a sorrir para mim nervosamente até que eu executei a nova rotina, fazendo a memória ser retornada exatamente onde paramos. Tango 9792, Victor. O espírito pulou quando Benjamin retomou a fala. O chefão se levantou e seguiu para a porta. Relatório de status. Alvo neutralizado. Equipe local comprometida. Testemunhas eliminadas. Solicito evacuação imediata. Ele saiu para o ar frio da noite e bateu a porta atrás de si com tanta força que a poeira caiu do teto. Isso é incomum, mas não inédito. O espírito me garantiu. Tenho tudo sob controle. Não, eu disse. Acho que você não tem. Naquele instante, acordei, ofegante por ar. Não o eu que estava de pé falando com o espírito. O eu no chão. Eu engasguei, lutei e me esforcei contra o veneno que constringia meus músculos. Lutei arduamente contra o que diabos aquele babaca do Benjamin havia colocado naquele cantil. Um pedaço de ar rompeu as comportas e foi então que soube que não ia morrer. Tentei gritar, mas não era hora para isso. Meu coração batia forte e meus pulmões imploravam. Cada parte de mim não queria mais nada além do que continuar vivo. Não foi nada além de sorte e pura força de vontade que me salvaram naquele dia, enquanto eu lutava contra a morte o tempo suficiente para respirar novamente. E então, de novo, o espírito gritou. Puta merda, você sobreviveu! Claro que sobrevivi, eu disse. Como mais eu estaria vivo para nos encontrarmos? O espírito balançou a cabeça, como se achasse que eu não estava entendendo. Mas isto não aconteceu. Esta é uma linha do tempo alternativa onde você nunca trabalhou no posto de gasolina, mas se tornou um caçador de monstros ou algo assim. Não sei como. Desta vez, quando as palavras congelaram no meio da frase,
Não foi por nenhum tipo de magia ou paraciência. Foi porque eu arregacei a manga para mostrar ao espírito o quão errado ele estava. As engrenagens giraram rapidamente assim que ele viu a velha cicatriz no meu ombro. A queimadura de quando Benjamin cauterizou minha ferida tantos anos atrás. O espírito não poderia saber exatamente o que estava acontecendo, mas foi esperto o suficiente para tentar fugir. Ele foi para a porta da cabana. Fiquei logo atrás. Passamos juntos e para outra cena na minha memória. Apenas 4 anos depois, eu havia passado de um jovem a um soldado cansado do mundo. Eu estava sentado no escritório de recrutamento do instituto. O comandante estava atrás dos cientistas cabeças duras. Eles tinham ouvido toda a minha história sem julgamento, a razão pela minha dispensa médica, e me disseram algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eles acreditaram em mim e queriam me ajudar. O espírito virou à direita e foi para a porta mais próxima. Se este fosse realmente o instituto, teria levado a uma varanda com vista para os 40 hectares do complexo. Mas não era. Em vez disso, nos levou a outra memória. Uma sala de aula. Apenas 2 pessoas nesta memória. Meu comandante apontou para a imagem na projeção que ocupava toda a parede. Era a foto de um jovem sentado atrás de um caixa de posto de gasolina. Esse é Jack Townsend, disse meu comandante. Você achará o dossiê dele uma leitura interessante. Você precisa estudá-lo, imitá-lo, fazer o que ele faz, viver como ele vive, pensar como ele pensa. Os espíritos devem acreditar que você é ele. O espírito girou nos calcanhares. Não havia outras saídas nesta sala. Eu o tinha encurralado. Era a hora de partir para a ofensiva. Finalmente. Envolvi meus dedos no soco inglês prateado e desferi um gancho limpo na sua têmpora. Se o espírito fosse humano, isso o teria colocado em coma, no mínimo. Graças a Deus os nerds estavam certos. A prata foi suficiente para derrubá-lo. Ele gemeu para mim no chão, dizendo que não seria mais um problema. Ótimo, pensei. Tenho muito mais trabalho a fazer esta noite. Reiniciei o disruptor para as configurações pré-programadas. Próxima parada, 1º de abril, 1 ano atrás. Agarrei o espírito pela perna e o arrastei de volta pela porta. Fomos transportados para a unidade de contenção de espécies especiais no subsolo do Instituto Liskov. Havia 2 outras pessoas nesta gaiola de Faraday carregada negativamente, construída de titânio não magnético e prata. Eles não podiam nos ver, mas sabia que estávamos ali. Meu comandante olhou para o meu eu de 1 ano atrás, então assentiu. O meu eu antigo programou o disruptor para as coordenadas exatas. Eu havia estudado a tecnologia a maior parte da última década e estava intimamente familiarizado com todas as suas configurações. Agora, disse meu comandante, explique-me isso de novo. Daqui a 1 ano, o meu eu antigo elaborou. Voltarei a este ponto na linha do tempo e deixarei a anomalia. Ela permanecerá presa dentro dessas paredes por exatamente 1 ano. Depois que toda a energia temporal se esgotar, abriremos a gaiola e ele estará impotente para escapar. O espírito sentou-se. O quê? Não! Você não pode me deixar aqui por 1 ano inteiro! Eu vou enlouquecer de tédio! Sinto muito, eu menti. Espere! Ele gritou com lágrimas nos olhos. Pelo menos me deixe ver o Oka-Oka antes de ir. O que é um Oka-Oka? Perguntei. Ele riu histericamente e respondeu. Meu pau na sua boca! Pressionei o botão do meu aparelho, transferindo-me de volta para a linha do tempo original. Enfim, me desculpe. Sei que foi um porre de ler isso, mas parte do meu trabalho infiltrado neste lugar era agir exatamente como Jack. E por alguma razão, Jack anota cada coisa que acontece com ele nesse laptop estúpido. Eu tinha que manter as aparências, não tinha? Ah, acabei de ouvir aquela badalada estranha de novo. 2 vezes dessa vez. Já são 2 da manhã. Acho que significa que eu tenho que ir. Como eu disse, isso é loucura. 1º de abril,
2 horas e 10 minutos. Vou logo dizer, aquilo foi divertido. Não é todo dia que um plano de 1 década para aprender anomalias multidimensionais se desenrola com tanto sucesso. Na verdade, foi um sucesso tão grande que nem preciso continuar escrevendo. Terminei. Então, por que eu continuo? Suponho que seja minha vitória olímpica, ou talvez eu tenha passado tanto tempo tentando entrar na cabeça de Jack que senti um certo dever de terminar a entrada do blog dele. E não se preocupem, se por algum motivo vocês gostam daquele cara, ele ainda está vivo. Ele está apenas amarrado e amordaçado na despensa, o que é muito mais do que posso dizer do que o espírito do 1º de abril do presente. Ela apareceu bem na hora, usando um vestido feito de flores vermelhas e amarelas. Não tentou a mesma entrada grandiosa de seu predecessor, e se não fosse pelo fato de sua cabeça ser, na verdade, um crânio de veado branco, completo com órbitas vazias e uma mandíbula inferior ausente, eu teria categorizado sua entrada como perfeitamente comum. Não sei como ela falava com aquela configuração, mas ela se virou muito bem. Deixei-a passar pelos mesmos movimentos que as outras anomalias. Aquele papo de "você não se parece com quem eu esperava encontrar" estava começando a ficar realmente velho, mas tanto faz. Ela finalmente chegou ao ponto. Pegou minha mão e me disse que faríamos uma jornada para ver aqueles com quem mais me importava neste 1º de abril. Ela pensou que isso significaria que chegaríamos à casa de Jack, onde seu colega de quarto, doente, estava decorando a casa com enfeites de aniversário e fumando um Marlboro. Mas em vez disso, fomos exatamente para onde aqueles com quem eu mais me importava, meus irmãos de armas no instituto. Eles estavam esperando. Chegamos dentro do campo de contenção no subsolo do instituto. O espírito nem conseguiu dizer outra palavra antes que as algemas fossem colocadas. Enquanto os guardas a levavam para o processamento e testes, aproximei-me do meu comandante. Ele sorriu para mim e perguntou: "Conseguiu o que procurava?" "Sim, a senha do Benjamin é Eco Alpha Tango 9792 Victor." "Excelente trabalho." Juntos, nos aproximamos da gaiola de Faraday. Escaneei minha impressão digital no monitor, abrindo a gaiola pela primeira vez em 1 ano. Encontramos-o caído no chão, murmurando para si mesmo repetidamente: "Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you." Então, certo, garotos e garotas, esta é a última coisa que vocês ouvirão de mim. Se nunca mais nos vermos, será cedo demais. Lembre-se, cuidem de suas costas e nunca confie em ninguém. Agente Especial Brick Hoskell, Instituto Liskov para o Avanço Social. 1º de abril, 2 horas e 58 minutos. E aí, galera, é o Jack aqui. O Jack de verdade, quero dizer. Eu acabei de ler toda aquela porcaria que o outro cara escreveu. Espero que nenhum de vocês tenha caído nessa. As tentativas dele de me imitar foram embaraçosas, para dizer no mínimo. Quero dizer, voz como saco de pedras? O que isso significa? Mais de vago. O Sr. Hoskell me atacou ontem à noite e me enfiou no armário sem nada para me manter ocupado, exceto um monte de audiolivros. Não estou totalmente chateado por ter perdido os espíritos, mas estaria mentindo se dissesse que o relato do agente não me fez sentir pena dos pobres fantasmas. Merda. Isso significa que terei que explicar ao próximo por que os amigos deles estão desaparecidos. Que droga. Este realmente é o dia mais idiota do ano inteiro, não é? Meu Deus, eu queria ter ficado em casa. Ótimo. Acabei de ouvir 3 badaladas. Me desejem sorte. 1º de abril, 3 horas e 30 minutos. Eles foram bem tranquilos, na verdade, mas tive que preencher alguns papéis, um relatório de um incidente ou algo assim. Depois me deram um vale para 2 viagens espirituais gratuitas no futuro, as quais tenho quase certeza que não usarei. O espírito do 1º de abril, que ainda virá do futuro, me mostrou o futuro. Porém, foi exatamente o que eu esperava.
Morte e destruição, violenta desenfreada, derretimento das calotas polares, todos os filhotes morrendo, Brendan Fraser tendo seu Oscar revogado, sabe? O pior do pior. E tudo de alguma forma será minha culpa. Perguntei ao espírito, que a propósito não se parecia nada com a morte. Na verdade, assumiu a forma de uma garotinha em um vestido de verão carregando uma foice de quase 2 metros. Perguntei se essas imagens eram as sombras de coisas que serão ou se eram as sombras de coisas que apenas podem ser. O espírito realmente me deu uma resposta. O futuro não está gravado em pedra, mas pode ser evitado. Mas vai exigir muita sorte ou muito novê. O que é novê? Perguntei. Não vê? O que há de errado com você? Enfim, feliz 1º de abril.